Olá a todos, bate-papo especial hoje com o empresário José Leite da Cruz. Zé Leite, presidente da rede de lojas Moveletro, que vem numa constante crescente. Ao todo, 18 lojas espalhadas em todo o interior cearense. Zé Leite, obrigado por estar aqui no nosso bate-papo. Queria aqui primeiro cumprimentá-lo, claro, e saber aqui um pouco da sua história. Obrigado, Zé Leite, por aceitar o bate-papo. Obrigado a você, nosso colega, nosso assessor aqui. Muito prazer trabalhar com você. Bom, inicialmente quero saudar aqui os colegas que trabalham conosco e também os clientes, as populações de todas as cidades onde nós estamos atuando. Temos um carinho muito grande com todas as cidades. A gente acaba fazendo amizades e temos amizades duradouras desde a fundação, lugares que a gente, em todas as nossas visitas, estamos presentes. Então, é uma ligação muito forte nossa com as cidades onde nós estamos atuando. Você fala sobre a nossa origem e etc. E tal. Bom, eu sou natural da cidade de Aurora, vim para a Copiaria da Criança e aqui é que tudo aconteceu. Eu nem lembro exatamente da época em que morei em Aurora, né? Cheguei com menos de 2 anos. E por aqui a gente veio morar na zona rural, no sítio Montemor, um pessoal que a gente tem um carinho muito grande, uma vizinhança que nos acolheu muito bem. E aos 8 anos a gente veio morar na cidade, com meus pais, a família toda, para poder estudar. E a gente seguiu essa carreira de menino simples, né? Envolvido com os esportes, principalmente futebol, brincadeiras, jogo de bila, peão, como toda essa meninada da nossa época. E outras atividades também, não existia nada disso que tem hoje, era tudo natural, tudo muito simples, tudo sem maldade. Muito bom a juventude, a infância, há uns 50 anos atrás. Então a gente veio, né? E chegou a época dos estudos, fomos estudar, estudamos aqui, estudamos no Iguatu. Meu pai tinha uma mercearia, eu comecei a auxiliá-lo nessa mercearia e daí me despertou muito a vocação, né? Eu gostava demais de apoiá-lo e tal, era tudo manual, o fiado era na caderneta, as vendas a gente somava uma a uma, né? Mas eu era um auxiliar e captava tudo e gostava muito da atividade. Então a gente acabou, após os estudos, nível médio, a gente passou no concurso do Banco do Brasil, mas sempre com aquele pensamento de um dia envolver-se também com essas atividades, são as atividades comerciais. Até que no ano de 92, a gente adquiriu uma loja que estava finalizando suas atividades e daí foi o nosso começo, a loja de material de construção. Tive antes uma experiência dando sequência à atividade comercial do meu pai e logo depois a gente passou para material de construção, com a Mecon. Então, a gente teve um bom sucesso e 10 anos depois, aliás, 7 anos depois, em 99, nós começamos a Moveletro e resolvemos apostar um pouco mais na expansão. Foi a Moveletro que a gente trabalhou mais a expansão, graças a uma equipe uma focada, um pessoal bem motivado, e até hoje a gente vem com muita humildade conduzindo essas equipes e essas lojas nesse interior cearense. 18 lojas, uma marca expressiva. Sonhou em algum momento com esse número, Zé Leite? Na verdade, a gente tem que pensar grande, né? Mas a gente tinha a ideia de colocar lojas e tal, de expandir, mas a expansão não era nesse nível. A gente pensava que desse para chegar a algumas filiais e tal, né? Mas as coisas foram acontecendo e a gente chegou a esse número. Para muitos é um número pequeno, para outros já é uma certa expansão. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui feliz. Hoje eu não sou mais feliz do que antes. Eu era feliz na minha infância, na minha adolescência, juventude, no meu emprego no banco, que agradeço muito por isso, né? E depois com o começo e com a expansão também. Eu sei que o importante é a gente ser feliz, fazer que outras pessoas também sejam felizes no nosso dia a dia e seguir. Eu
tem esse movimento com simplicidade. Se fossem 180, era a mesma simplicidade dessas 18, que eu também estou muito contente com o desempenho de cada uma delas. O senhor sempre faz uma análise de perfil da cidade quando vai abrir uma loja nova, ou é questão mesmo de uma nova oportunidade de espaço? Para por aqui ou vem mais lojas novas em novas cidades em 2022? Bom, com relação à abertura de lojas, a gente faz sim um estudo prévio, né, daquelas cidades onde pretendemos colocar, população, o perfil econômico, e a gente também verifica a questão de disponibilidade de pontos estratégicos, né? Muitas vezes a gente tem vontade de colocar loja numa determinada cidade, mas não encontra um ponto estratégico. E às vezes a gente acelera a colocação em uma porque encontra um ponto. Então, quando a gente pretende colocar, a gente visita algumas cidades e em alguma delas acaba dando certo. Só que a gente diminuiu essa velocidade. Com a pandemia, a gente parou. Mas, mesmo assim, em 2020, nós inauguramos duas lojas, que foram Vaza Alegre e Icó. Já estavam iniciados os preparativos e a gente deu sequência. E para 2022, nós temos, sim, pensamento, ainda não temos nomes, mas nós temos pensamento de abrir uma ou duas lojas. Os tempos estão bem diferentes, não estão fáceis, mas nós, empresários, temos uma responsabilidade muito grande, que é contribuir com o desenvolvimento de cada região e com o emprego. Então, se a gente for esperar tempos bons aparecerem, a gente vai ficar parado. Então, é como se fosse uma espécie de cobrança da sociedade. Olha, o tempo não está tão bom, mas foram tantos anos bons, vamos suportar isso aqui, tentar não demitir e, se possível, criar novas oportunidades de trabalho. Então, quando a gente pensa em abrir uma loja, a gente pensa, de certa forma, não tem como não pensar, em fazer com que aquela loja nos dê lucro. Mas tem uma coisa que me dá muito mais satisfação que o lucro: é poder gerar 20 e 30 empregos numa localidade, numa época que não está muito fácil. Sempre com muita responsabilidade, sempre com muita consciência, o senhor tem investido em diversos segmentos: posto de combustível, depósito de gás, material de construção, e acredito que o forte do grupo, que é o varejo de móveis, eletros e colchões. Com tudo isso, em média de quantas pessoas são contratadas mensalmente por o grupo do José Leite da Cruz? Olha, nós vínhamos em uma ascensão em termos de contratação, em que mensalmente se contratava, anualmente, dezenas de pessoas eram contratadas, até mesmo independente de abertura de loja. As próprias lojas exigiam que a gente colocasse mais pessoas. Então a gente formatava, iniciava com 12, 15 pessoas e de repente tinha que contratar 3, 4 e tudo mais, né? Só que nos últimos tempos a gente só tem feito mais novas contratações em situações de abertura de novas lojas e alguns cargos especiais que surgem. Nós costumamos remanejar pessoas da própria empresa, porque elas vão se especializando, dando oportunidade a essas pessoas. Às vezes a pessoa tira a carteira do motorista, trabalha de auxiliar, a gente prefere colocá-lo como motorista do que trazer alguém de fora e contratar o auxiliar para ficar em seu lugar, né? Então a gente aqui, o momento não tem havido contratações demais. Então, eventualmente, 2, 3 pessoas, às vezes uma troca, alguém sai e tal, né? Mas a gente está evitando demitir, já é uma grande vantagem. A gente está evitando demitir, aproveitar nosso pessoal e seguir em frente, esperando dias melhores que a gente possa novamente recontratar e alavancar os negócios. Zé Leite, com toda a experiência vivida nesse período que acabamos de enfrentar e ainda nos assusta, fala da pandemia. Como fez para manter suas empresas tão ativas, com o mesmo ritmo de vendas? Como fez para se reinventar? No início, né, todos nós ficamos assustados. O mundo inteiro sem saber o que fazer, sem entender bem o que estava se passando. Aí vem a ordem de fechar tudo. Aí é que deixou a cabeça da gente numa situação assim bem, né,
a gente procurou entender mesmo assim, ver o início desse fechamento, que foi uma coisa terrível, mas uma coisa necessária, porque em primeiro lugar estava a saúde das pessoas, né? E a gente começou a ver oportunidades, começou a utilizar aquilo que a lei permitia, que era o delivery, né? Isso associado ao dinheiro que circulou em todas as comunidades por conta daquele auxílio emergencial, aí acabou sendo um ano que, em relação a vendas, foi um ano bom, o 2020. Então a gente começou a movimentar as vendas e o pessoal que estava em casa, a gente começou a treinar para trabalhar as vendas por delivery, nosso pessoal de entrega também orientado e treinado a fazer uma entrega diferenciada, já que tinha que ter muitos cuidados, protocolos a serem seguidos, né? E assim a gente foi se adaptando e conseguindo se destacar. Então, o 2020 foi um ano bom, graças a essa percepção de que era possível fazer negócios mesmo dentro da pandemia, tudo de forma legal e com os cuidados necessários. Para encerrar o bate-papo, quero mais uma vez agradecer aqui ao senhor José Leite da Cruz. Zé Leite, bom patrão, bom pai, bom esposo, esse cara que é exemplo para todo mundo. E claro que para agradecer e finalizar, quero pedir aqui, Zé Leite, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão iniciando, quem está começando a empreender, quem está começando a montar o seu negócio próprio, claro que se inspira também no José Leite da Cruz. E o que é que o senhor espera para o varejo nesse ano que está nascendo, o ano de 2022? Olha, o consumo é algo que não para. Ele sempre vai existir, né? Consumidores estão aí, muitos deles até com uma certa demanda reprimida, aguardando o melhor momento para comprar, né? E oportunidades de negócio sempre vão existir. Se alguém está querendo empreender, ele tem inicialmente se preparar para isso, né? Não, se alguma atividade específica ele deseja, que se especialize nela. Pelo menos com informações, estudos na internet, tem muita coisa que auxilia, conversando com pessoas que já são daquela área, né? Para poder começar com certo conhecimento. Não precisa ser formado, mas ele precisa ter algum conhecimento. Não precisa ter experiência, mas tem que ter algum conhecimento. Conhecimento é super importante. Esse conhecimento não é necessário ser de faculdade, nem da escola, pode ser da vivência. Alguém que trabalhou numa empresa adquire conhecimento, alguém que convive com pessoas que trabalham na empresa adquire conhecimentos, né? E a outra coisa é o seguinte, ele tem que ter uma certa coragem, ele tem que desapegar de alguma coisa, às vezes de algum bem, apostar. Tipo assim, eu preciso começar e preciso de R$5.000. Então eu tenho um carro, uma moto, um chão de casa. Muitas vezes tem gente que aposta isso, está seguro de que o negócio dará certo e faz isso. Então eu que aconselho, você tem que ter um pouco ousado, né? Se preparar e começar. Sem esquecer, uma coisa fundamental é o bom relacionamento com as pessoas. Isso é uma coisa que não é para você começar quando você vai colocar o empreendimento. É interessante que as pessoas, desde quando começam a interagir, que seja na escola, na vizinhança, nos locais, clubes que frequenta, a academia, em todos os seus locais você seja aquela pessoa que está sempre fazendo amizades, sempre servindo alguém. Assim serve as pessoas às vezes de uma forma simples, né? Sempre à disposição das pessoas, dando atenção às pessoas. E aí você começa a ter um número grande de amigos, de torcedores. Quando você começar qualquer empreendimento, essas pessoas vão lhe ajudar muito, divulgando, comprando, torcendo, lhe orientando, ajudando a você. Então, a coisa não é tão complicada. É preciso também ter o cuidado para que o dinheiro que entra não seja gasto. Você não pode comparar a receita de uma empresa com o salário. O salário chegou hoje, você pode gastar toda manhã, que daqui a 30 dias vem de novo. A empresa você tem que ter cuidado. Os recursos que entram são para você reinvestir na atividade. E assim é tocar o barco. A gente sabe que as mudanças são constantes.
E a gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente quer. A gente tem que se ajustar, se adaptar às realidades que aparecem. Então, a forma de vender está ficando bem diferente, né? O varejo agora é totalmente diferente. O uso de tecnologias nas vendas não pode ficar de fora de nenhum estabelecimento comercial, por menor que ele seja, né? Então, pensou em vender, pensou em atender público, pensou no varejo, tem que pensar em tecnologia. A loja física, ela vai perdurar, porque é aquela loja que serve na hora, que atende, que você compra e recebe, que manda entregar na sua casa, em 5 minutos você está recebendo. Então, uma primeira mudança é a possibilidade do cliente comprar em sua casa. Então, a loja física está ali, atenta ao WhatsApp, atenta a outras formas que ela tem de interagir com os clientes e reagir à altura, satisfazer as necessidades do cliente quando ele solicitar. E outras, quem tiver mais além, que tiver como ir para a internet de uma forma mais agressiva e tudo mais, que pense nisso também. Então, o varejo hoje passa pelos recursos tecnológicos, a vida da gente está totalmente envolvida, as pessoas se adaptaram com facilidade, todas as camadas sociais têm acesso e todas as camadas sociais utilizam. Então, você está num mercadinho de bairro, pense na possibilidade de divulgar o seu númerozinho de WhatsApp e ter alguém ali atento para não deixar a mensagem chegar e ficar sem responder, tá? Então, é por aí. Não existe, a gente não pode ficar com medo de nada. Agora a internet. Não tenha medo. Você vá se adaptando com os recursos mais utilizados na sua região, que no caso é o WhatsApp, é um deles, né? Para divulgação tem outras formas também, o Instagram é o principal. Então faça uma mistura disso tudo e você vai se dar muito bem. Lembrando que é importante contratar pessoas para orientar ou para ajudar nas divulgações. Não pode ficar só com o númerozinho do WhatsApp sem haver uma divulgação, né? Então, não é difícil, não tem bicho papão, é só ficar atento que o próprio mercado ensina para a gente. Desejo a todos paz, sucesso, felicidade e em tudo que você resolver fazer, que tenha sucesso. O meu desejo é ver todo mundo progredir. Eu fico muito feliz com a prosperidade, com o progresso de todas as suas formas.